Em vários momentos eu vi nesse segundo tempo tu pedindo para que a linha de 5, principalmente os dois laterais, ficassem muito jogando em linha, algo que não aconteceu. Talvez eles demoraram a entender esse segundo tempo, mas o que deu errado nessa partida que o Avaí, jogando o jogo inteiro com um a mais, não conseguiu a vitória? Não é que eles não entenderam, é porque às vezes a gente quer que eles possam se posicionar mais rapidamente. É só isso, não é que eles entenderam. Eles sabem muito bem como fazer. O que deu errado é a falta dos gols, gente. Assim, o número de chances criadas foi enorme. Felizmente, quanto mais você vai tentando e não consegue, você vai energizando a outra equipe vai se doando cada vez mais, né? Mas a equipe, né, assim, eu preciso fazer análise de uma maneira muito fria, faltou o gol, cara. Assim, a gente criou várias e várias situações, pelo lado, pelo centro, chute de fora da área, várias situações. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Enerson, tu promoveu no segundo tempo a entrada do Felipe, o jovem da base, fazendo a sua estreia. Tu não acha que é um pouco colocar ele na fogueira numa situação onde vocês estavam precisando muito do resultado e um jogador jovem? Eu vi tu também falando bastante com ele em alguns momentos do jogo, assim, que ele parecia estar um pouco deslocado em alguns momentos. Queria que tu falasse um pouco disso. É assim, se a gente não põe, a gente não coloca o menino. Se a gente põe, vocês acham que a gente coloca na fogueira. Ele é um atleta profissional. Ele tem que estar preparado para isso. Ele está treinando com a gente já faz um mês. Qualquer jogador tem que estar preparado para qualquer situação. E não foi fogueira nenhuma, porque a gente estava com um jogador a mais, é um clássico, é um jogo importante. Quer dizer que se fosse contra o Caravaggio não seria fogueira. Claro, não tem nada disso, cara. Tem a preparação. Se ele entra hoje, faz os 2 gols, você todo mundo colocou o menino. O jogo pedia jogador como ele, assim. Um jogador que tem boa técnica, porque a gente tinha espaço para jogar. Então não foi nada de fogueira. Tem um mês que está trabalhando com a gente. Deu do ano passado, já fez alguns treinamentos. Não tem. Todo atleta que está no elenco profissional, e ele tem que estar preparado para jogar. Se ele não estiver preparado para jogar contra um clássico, ele não pode vestir a camisa de um clube. Bom, Anderson, ali no jogo de hoje, a gente viu que o Avaí teve muitas finalizações, várias bolas na trave. O ataque ainda não está achando apenas um gol marcado. Tu acha que essa pressão, essas finalizações, ajuda no psicológico do jogador para os próximos jogadores, de ver que está conseguindo finalizar, se aproximar do gol? E também a tua escolha ali pela saída do Marcos Vinícius foi só pelo cartão, ou também tu acha que ele teve um rendimento abaixo do primeiro tempo? A arbitragem, eu falo assim, não é desculpa nenhuma, né? Mas assim, eu fico. Quando acontece a expulsão, dá vontade até de inverter. Não, pode trocar, melhor. Porque, infelizmente, a arbitragem começou a dar cartão para a gente, assim, de faltas que não tinham nada a ver. A gente não fez faltas sucessivas matando contra-ataque, não teve nada disso. Foram faltas de disputa de jogo normais. E parece que cria-se uma situação para compensar alguma coisa. Mas eu não vou nem discutir, mas a tirada dos dois foi pelos cartões, não podia arriscar. Qualquer tipo de situação, qualquer dúvida, ia tirar o jogador. Eu não tinha outra opção. Se eu mantenho os jogadores, eles tomam o segundo amarelo, vocês vão falar comigo assim, por que você não tirou o jogador que está com o amarelo? Nós tivemos que fazer a opção. Né? E como o jogo pedia talvez mais espaço, a gente fez ali o Gaspar fazendo essa função, porque ele ia ficar aberto mesmo, para a gente tentar não perder a ofensividade e buscar os resultados. Enquanto as finalizações, cara, assim, eu não tenho dúvida que tanto o Kleber, Igor, o próprio Wagner, são jogadores que sabem fazer gol. É uma questão de tempo para eles poderem fazer, o próprio Manga, e aí você vai para os outros atletas todos, são atletas muito capacitados, né? E é questão da fase. Infelizmente, eles vão começar, tiveram boas oportunidades, né, durante esses 4 jogos, mas eles não conseguiram ser efetivos. Da mesma forma que, como eu falo assim, o Cano, há 2 anos, era o artilheiro quase que do mundo, e depois passou um período que ficou sem fazer gol durante muito tempo. Então, o centroavante, o artilheiro é assim. Às vezes, daqui no próximo jogo faz um gol, depois faz 2, faz uma sequência de jogos e vira artilheiro do campeonato. Então, é difícil, cara. Eu sei que às vezes tem coisas que a gente não consegue explicar muito, né? Não é falta de treinamento, não é falta de oportunidade. A equipe tem criado várias oportunidades em todos os jogos. Infelizmente, a gente não está conseguindo ser efetivo.
Anderson, boa noite. Claro que uma derrota no Clássico pode trazer impactos negativos para o restante do campeonato, né? Eu queria saber de como recuperar o moral dessa equipe e falar também sobre uma questão de, ainda no finalzinho do ano passado, a equipe tinha uma defesa muito sólida, criava oportunidades, mas não conseguia finalizar no gol, né? Fazer os gols efetivamente. Esse ano, o Avaí tem novamente uma defesa muito sólida, mas agora também não está conseguindo fazer os gols. O que falta nessa tua equipe para realmente encaixar de uma vez por todas? Cara, tem coisa que é do futebol, cara. É difícil de poder explicar, às vezes, algumas coisas que não tem muita explicação. Como eu falo assim, se a gente não trabalhasse essas situações, entendeu? A gente trabalha bastante, é a decisão do jogador ali, às vezes é para cruzar, ele chuta. São tomadas de decisões que eles precisam estar mais tranquilos para poder tomar. É claro que quando você começa a criar uma pressão maior, isso tudo fica mais difícil ainda. Eles começam a carregar um peso, acabam se precipitando em muitas decisões. Infelizmente, é uma coisa que eles têm que passar e têm que ultrapassar. Eles precisam ganhar novamente essa confiança, essa coisa de vencer o jogo, de tomar as melhores decisões. É uma questão muito dos atletas, assim, né? Porque se houvesse agora, nesse momento, assim, a equipe não cria situações, mas a equipe cria situações, né? A equipe cria várias oportunidades durante o jogo. A bola chega pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo centro do campo, bola parada. A gente cria várias possibilidades. Infelizmente, a gente não está conseguindo ser efetivo. Anderson, hoje, mais uma vez, tu fez mudanças no time, né? Tem tentado acertar o meio-campo, a questão do ataque. O que essa derrota pode pesar no teu trabalho para buscar acertar esse time do meio para frente, principalmente pela falta de gols? E quando é que tu espera ter o Manga de volta? O Manga, ele teve uma lesão de posterior da coxa. A gente não tem uma projeção assim. Se eu falar qualquer coisa para vocês, eu posso cometer equívoco aqui e passar uma informação que não é verdadeira ou que não é segura. Não é que não é verdadeira, mas a gente não tem muita certeza, entendeu? Então, assim, a recuperação muscular, ela depende muito de atleta por atleta, né? Tem atleta que vai ter uma recuperação mais rápida, tem atletas que demoram mais. Então, a gente não sabe quanto tempo, né? Foi uma lesão significativa, assim. Então, a gente está aguardando para ver a recuperação. Ele é um jogador que suporta mais a questão da dor, tanto é que ele não saiu no jogo passado em função desse incômodo, ele permaneceu em campo. E depois do jogo relatou que tinha sentido um ponto e aí com o exame ficou definida, ficou constatada essa lesão. Então a gente não sabe muito bem. Em relação ao acerto, assim, a gente está tentando, sem fazer nenhuma loucura também, sem descartar ninguém, entendeu? A gente tem feito algumas mudanças para ver se o encaixe melhora um pouquinho, se um atleta acaba dando um pouquinho mais de confiança para o outro. Então, assim, a gente tem tentado, entendeu? Mas a gente tem um bom elenco, assim, né? Se me perguntar assim, falta uma peça, sim. A gente está sem os dois laterais reservas que a gente trouxe, né? A gente não, infelizmente, a gente não deu um azar que eles não conseguiram ainda estrear. Eu acho que são jogadores que vão nos ajudar e criam opções interessantes para lado de campo, porque tem perfis diferentes, mas tem qualidade. Então a gente está tentando, de todas as formas, dentro daquilo que a gente tem como possibilidade, buscar a melhor formação. Como eu falei, assim, não acho que a gente não tem tido um desempenho. O desempenho até determinado ponto tem sido muito bom. Se a gente tivesse hoje ganho o jogo, talvez, todo mundo ia falar assim que o volume de jogo foi muito bom e isso determinou o resultado. Mas, infelizmente, como a gente não fez o gol, isso foi determinante para o resultado. Anderson, na última partida você ficou bastante irritado com a falta de efetividade da equipe, ele mirando o ataque. Você acredita que hoje o time te deu essa resposta, conseguiu desempenhar melhor aquilo que você pediu? E em relação ao Kleber, aquela substituição, o Kleber entrou, mas no começo me pareceu que ele caiu mais pela ponta direita. Foi uma orientação, o jogador acabou fazendo essa função? Não. O Kleber jogou por dentro junto com o Igor o tempo todo. É que o jogador, às vezes, em uma ou outra situação, quando ele teve mais pela ponta, foi mais em função de uma bola parada, que a bola sobrou, ele acabou tendo que terminar a jogada, ele fez uns 2 combates lá pelo lado,
mas a orientação não, era ali no centro, onde ele teve até talvez 2 boas oportunidades ali, uma no último minuto praticamente. A questão do Kleber assim, ele e o Manga são jogadores de muita qualidade, mas que passam por uma inatividade enorme. Então a gente sabe que todo atleta que fica assim, ele vai pagar um preço, né? Então eles estão pagando esse momento, mas é um preço que eles têm que vivenciar, eles têm que passar, não tem outro caminho, né? É só entrando nos jogos, iniciando os jogos, dando sequência nos jogos, para que eles possam ganhar essa qualidade, né? E voltarem a serem os jogadores que a gente sabe que eles são, né? Muito pouco esses 2 atletas não fizeram gols importantes para a gente aí nesses jogos.